Olá para todos, gravando um novo vídeo para o meu canal, Realidade do Espírito, Jocir Sartor. E gostaria que vocês comentassem o que vocês estão achando do canal, dos vídeos, se vocês têm sugestão de assuntos para que eu possa trazer novidades para vocês, trazer alguma informação sobre os assuntos que talvez vocês tenham dúvida, porque o assunto, a espiritualidade, melhor dizendo, é um vasto campo de fontes, de esclarecimentos, de oportunidades para tirar dúvidas, para se aprofundar, propriamente dito, no conhecimento que existe aí e que faz parte da nossa vida diária, né? Porque a espiritualidade não está lá no plano espiritual, a espiritualidade está aqui junto com o plano físico. Então nós vivemos todos os dias abraçados na espiritualidade. A espiritualidade faz parte do nosso dia a dia, sempre, em todo instante, em todo momento. Então, quantas coisas que acontecem para nós no nosso dia a dia, quantos desafios que surgem para cada um no seu dia a dia, e que normalmente a gente costuma achar que uma coisa material é somente material e que não tem nada a ver com o plano espiritual, não tem nada a ver com um sentido mais profundo daquilo que aconteceu ou que acontece. Me parece que nesse ponto aí as pessoas estão bastante perdidas, porque parece não, fica bem evidente, né, que as pessoas estão cada vez mais conturbadas, mais desesperadas, mais ansiosas, mais desequilibradas emocionalmente, mentalmente e, em consequência, energeticamente. Eu vejo pelas pessoas que me procuram a se tratar comigo, quantos bloqueios elas trazem, quantas inseguranças, quanta falta de percepção do que elas são realmente, falta de conscientização do que elas são, do que é a vida. E aí elas ficam perdidas porque não existe, a maioria das pessoas hoje em dia não estudam, não se aprofundam no conhecimento da espiritualidade, independente de religião. Não precisa ter religião, né? Se fala em espiritualidade, as pessoas já fazem uma conexão com religião. E espiritualidade é muito mais que religião. Espiritualidade é algo que está além do plano físico, está além da vida física carnal. A religião e foi criada pelo ser humano. O ser humano criou métodos, rituais, necessidades para se conectar com algo superior. Só que nesse se conectar com algo superior se perderam, porque daí foram criados dogmas não necessariamente condizentes com a realidade espiritual da evolução, e com isso o ser humano foi se perdendo cada vez mais, foi se atrapalhando cada vez mais, foi reforçando cada vez mais o seu próprio ego, o ego dos líderes que foram extrapolando, que foram manipulando as multidões, né? E hoje o que a gente vê mais uma vez? Os líderes, né, manipulando as multidões, procurando impedir que as multidões se esclareçam, impedir que as multidões tenham a devida liberdade para optar por aquilo que seria uma coisa evolutiva, uma conexão com um plano superior. E muitos se perguntam, mas e onde é que está Deus? Onde é que está esse plano espiritual superior? Onde é que estão as hierarquias? Por que Deus permite que pessoas tão ruins, tão más, interfiram tanto na vida aqui no plano físico? Por que pessoas são perseguidas, são
são prejudicadas, muitas vezes gravemente, e Deus não faz nada, e as hierarquias não fazem nada. Por que pessoas desencarnam com doenças? Por que crianças desencarnam? Por que crianças reencarnam ou nascem no plano físico com problemas graves de saúde? Então, todas essas questões são questões que estão relacionadas ao entendimento da vida espiritual, que é além da vida material. Então, a vida material é uma pequena parte da vida espiritual. A vida material é a manifestação mais densa que um espírito faz durante uma evolução. Então, a vida material termina sendo um mero detalhe e não o ponto principal que o ser humano tem na sua vida. Só que como o nosso foco, a nossa bitolação, a nossa distração é muito grande com o plano material, as percepções nossas ficam muito em função das percepções físicas, dos sentidos físicos, do cérebro físico. Então, o que acontece? Existe toda uma bitolação, uma limitação de interpretação do que acontece. Então, onde está Deus? Pergunta básica. Deus está no universo. Deus é o universo. É a força criadora, é a força motriz de tudo. É Ele que rege, se é que podemos chamar de Ele, né? Que Ele parece que nós estamos se referindo a uma pessoa, e Deus não é uma pessoa, mas é uma força, uma inteligência ultra superior que nós não fazemos nem ideia, e que rege tudo com suas leis superiores, que são extremamente justas. Mas para nós que estamos encarnados, que estamos limitados por um corpo físico, num plano físico, onde tudo é difícil aqui no plano físico, nós achamos que, por exemplo, uma pessoa que sofre algum tipo de problema, que está passando por algum problema, nós temos a tendência a interpretar que aquela pessoa está sendo injustiçada. Muitos dizem, mas é uma pessoa boa, mas é uma pessoa que nunca fez mal para ninguém. Então, que bom que essa pessoa hoje, nessa encarnação, já está mais consciente como um espírito em evolução e não está fazendo mal a ninguém. Essa pessoa, então, é sinal que ela está evoluindo, que ela está direcionando o seu potencial mental, emocional e energético para o bem dela própria, para o bem da evolução dela própria e, em consequência, para o bem das pessoas que a rodeiam. Então, parece sempre que o bem é fraco, que o praticar o bem é uma coisa boba, que é uma coisa ultrapassada, que não adianta nada fazer o bem, né? É o que muitas pessoas falam, pensam. Então, na realidade, toda essa interpretação distorcida é porque é uma visão muito materialista, muito limitada, muito egocêntrica do que é a vida. Então, para um ser que está passando dificuldade, seja ela qual for, seja fome, seja falta de dinheiro, seja falta de saúde, seja falta de compreensão, seja falta de paz, para um ser que está passando isso, se o ser aceita o fato de estar encarnado, aceita essa situação e vê ela como um aspecto a ser vencido, a ser melhorado, a ser trabalhado internamente, apesar das dificuldades, a pessoa ainda assim ela busca reagir, ela busca ser otimista, ela busca, mesmo muitas vezes sentindo dores, ela busca ser melhor, ela busca ainda fazer o bem ao próximo. É sinal que esse ser já está mais evoluído, já é um espírito mais consciente, já é um ser mais antigo, é mais sábio.
e por isso ele está dedicado a se libertar definitivamente do plano material, do plano denso, das amarras que o ego gera, dos desequilíbrios que o ego gerou por tantas e tantas e tantas encarnações. Então, quando a gente vê que uma pessoa está passando alguma dificuldade, temos sempre que compreender que aquela dificuldade está ensinando para aquele espírito, muitas vezes com muito sofrimento, de uma forma muito árdua, está ensinando para aquele espírito que o espírito tem que superar, que ele tem que ser melhor, porque nós não sabemos o que nós realmente somos. Se nós formos analisar, quem de nós que sabe o que nós fizemos nas outras encarnações? Alguns de nós até podemos ter flashes, alguns de nós podemos ter alguma intuição daquilo que a gente já foi, ou quem sabe através de projeção astral consciente, algum amigo maior, algum mentor nosso nos mostrou coisas, e isso acontece de fato. Já aconteceu comigo algumas vezes, e não é ilusão, não é fantasia, não é sonho, porque quando é lembrança de projeção astral, eu já falei em outros vídeos isso, é tudo muito nítido, muito claro, muito bem vivenciado, não são sonhos confusos. Então é possível a pessoa lembrar de vidas anteriores, mas não é muito comum. Então a maioria de nós ignora o que a gente foi nas outras vidas. Então muitas vezes a gente vê o que se está passando hoje aqui, muitos dizem assim: mas o que eu tenho a ver com a outra vida minha? Tudo, porque o espírito é o mesmo. Então, se em outra vida a pessoa prejudicou, lesou, enganou, trapaceou, corrompeu, enfim, N coisas negativas, matou, nas próximas existências seguintes, ela vai ter que responder por esses seus atos negativos, porque é aí que está a justiça divina, aí que mora o equilíbrio da evolução do ser, porque senão o ser teria inúmeras encarnações, faria sempre o que quer e nunca responderia pelos seus atos. Então por isso que existe a reencarnação, a pessoa volta, o espírito volta a ter um corpo físico novamente, para que aqui no plano mais denso que existe no universo, o plano físico é o nível mais denso que existe, os níveis inferiores, as zonas inferiores espirituais, conhecidas por umbral, zonas infernais, zonas abissais, são zonas inferiores espirituais. O plano material é o nível mais denso que existe como manifestação de vida de um espírito, como manifestação, como estágio temporário de um espírito. Então, como a gente não sabe, não lembra, felizmente, né, porque seria um inferno, seria um tormento nós lembrarmos o quanto de desequilíbrio, o quanto de mal a gente fez em outras vidas. Então a gente reencarna, e existem grandes hierarquias que muitos conhecem como senhores do karma, que elaboram o roteiro, o plano de evolução de cada um de nós, de cada ser. Então esses senhores do karma veem tudo o que o ser precisa passar, o que ele precisa experienciar para evoluir, para transcender o seu próprio ego, para se libertar definitivamente do seu próprio ego. Se o ser não consegue, se o ser se revolta, se ele não aceita, o que vai acontecer? Ele vai de novo gerar karma, ele vai de novo gerar desequilíbrio contra ele mesmo e contra outros, e esse ajuste de contas ficará para uma outra encarnação.
Então o ser vai desperdiçar oportunidades, lá pelas tantas vai desencarnar, vai chegar no plano espiritual superior e vai ser mostrado a ele novamente tudo o que ele deixou de evoluir, tudo que ele deixou de fazer de bem, tudo que ele deixou, todas as oportunidades que ele deixou para trás. E aí vai ser mostrado novamente o que esses senhores do karma, né, essas hierarquias, vão mostrar o que o ser vai ter que fazer para evoluir, para transcender essas limitações que o próprio ser gerou contra ele mesmo. E assim vai. Então é uma sequência de acertos e erros, até que o ser começa mais a acertar do que errar. O ser começa mais a evoluir, ele começa mais a se conscientizar do que é as leis superiores, do que é a prática do bem, a prática da harmonia, do equilíbrio, do amor. E aí ele começa a errar menos, porque ele sabe que se ele errar ou continuar errando, ele vai estar fazendo tudo contra ele mesmo, como se usa a expressão popular, vai dar tiro no próprio pé. Então, diante disso, o ser vai começar se conscientizando, vai começar se modificando o mais rápido possível, até porque nós estamos nessa transição no planeta, onde o planeta material está se modificando rapidamente. Eu acho que qualquer pessoa que observar um pouco vai notar isso. As catástrofes todas que estão acontecendo, as mudanças que estão ocorrendo em todo o planeta, na estrutura do planeta, no clima do planeta. Isso não tem a ver com política, não tem a ver com partido A, partido B, são mudanças espirituais, energéticas, mudanças transcendentais que as hierarquias estão colocando para essa humanidade, quer a humanidade aceite ou não, quer a humanidade se rebele ou não. Então existe toda uma transformação acontecendo, e se nós pudermos aproveitar essa transformação estando encarnados, nós então vamos conseguir evoluir mais rápido ainda, vamos melhorar, vamos sair do domínio do nosso próprio ego e vamos começar a cultivar o nosso eu superior, o nosso ser superior, a nossa mônada, a nossa essência, o nosso espírito vai começar a comandar cada vez mais o que nós pensamos, o que nós sentimos. A mônada está ligada diretamente com os grandes seres. Então, automaticamente, toda vez que um ser passar uma informação, uma energia, uma vitalização para a mônada vai passar para o campo átmico, para o corpo átmico, para o corpo búdico e depois para os corpos inferiores, que é o mental superior, mental inferior, corpo astral, e se a pessoa está encarnada, para o corpo físico. Então nós passamos a viver uma outra realidade, uma realidade superior, uma realidade feliz, bem mais feliz. Vamos nos desapegando das nossas imperfeições, das imperfeições dos outros, vamos transcendendo as dificuldades de uma forma muito mais agradável. E é isso que os grandes seres como Jesus, Buda, trouxeram para a humanidade como conhecimento, que no momento que se a gente conseguir vencer o nosso eu inferior, a nossa vontade, o nosso ego, nossa vontade inferior, o nosso ego, nós vamos começar a ascender, nós vamos começar a atingir níveis cada vez melhores, maiores, sem recuo, porque é uma questão de tomada de consciência. E aí, quanto mais a gente sintoniza com energias superiores, melhor a gente vai sentir, mais revitalizados vamos nos sentir, com maior saúde mental, emocional, energética e física vamos nos sentir. Então é isso, vamos analisar tudo isso. Espero que eu tenha esclarecido de alguma forma para vocês. E até o próximo vídeo, onde estarei trazendo algum outro assunto para conversarmos aqui, trazer essas informações. Até mais.